Você pode ser condenado por criar ou compartilhar uma notícia falsa na internet? Esse é o tema do Amigos da Corte de hoje. Olá pessoal, bem-vindo ao Amigos da Corte, o programa do ITS que procura debater como os tribunais estão decidindo temas ligados a direito e novas tecnologias. No episódio de hoje, vamos falar sobre notícias falsas, as fake news, e como os tribunais estão reagindo à criação e o compartilhamento desse tipo de conteúdo. Para começo de conversa, a gente precisa entender que notícia falsa não foi criada, não foi inventado na internet. Os tribunais brasileiros comprovam isso, já que nós temos situações que desde o final dos anos 90 vêm sendo apreciadas pelos nossos tribunais, gerando a responsabilização por quem cria uma notícia falsa. Por exemplo, o SBT foi condenado pelo caso conhecido dos chamados falsos traficantes do PCC. Não sei se você se lembra, mas esse foi um caso em que o programa Domingo Legal, que o Gugu apresentava no SBT, no domingo à tarde, apresentou um segmento em que dois atores que se faziam passar por criminosos do PCC ameaçavam autoridades e apresentadores de programa de outras emissoras. Esse caso levou à responsabilização do SBT justamente por levar adiante uma situação que parecia ser verdadeira, mas que na verdade era falsa. E não ficou só por aí não. Mesmo na televisão, a gente tem um caso que foi julgado, que terminou em 2019. Essa foi uma situação que começou lá atrás, em 1999. Em que um casamento na cidade de Astorga, do Paraná, acabou não sendo realizado. Bom, isso infelizmente acontece. Nesse caso, especulou-se que o noivo havia fugido com o padre, porque eles haviam, enfim, se apaixonado. Esse caso foi levado ao ar no programa do Ratinho e mostrou-se inverídico. Nessa situação, dois padres processaram o SBT. Tanto o padre que supostamente havia não celebrado o casamento porque estava apaixonado pelo noivo, como também um outro padre que teve a sua imagem exibida no programa do Ratinho. Ratinho e SBT foram condenados por R$200 mil devido aos dois padres. Inclusive, vale lembrar que um desses padres acabou falecendo, já que esse caso demorou 20 anos até ser confirmado pelo STJ. Então a gente entende que notícias falsas não foram criadas na internet. Os próprios tribunais comprovam e já decidem casos sobre criação de notícias falsas muito antes. Mas voltando para a internet, a gente precisa lembrar de um caso que é bastante importante, porque aqui fica a dúvida se ele vai fazer jurisprudência para o futuro. Esse é um caso que foi julgado em 2013, envolvendo a castração de uma cadelinha no canil municipal de Piracicaba. Nesse caso, uma mulher postou no Facebook uma imagem dessa cadelinha dizendo que o veterinário havia atuado como um açougueiro, que havia feito um trabalho de porco e que o animal estava em péssimas condições. O veterinário diz que seguiu todos os procedimentos e que algo pode ter acontecido após a operação e que ele não havia, por nenhum motivo, que ser condenado ou a sua conduta havia sido feita de forma absolutamente correta. Essa postagem foi criada por uma mulher e foi compartilhada por outra no Facebook. E as duas acabaram sendo condenadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vale lembrar que esse caso é interessante porque no voto no Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo desembargador Neves Amorim, ele faz uma diferença entre curtir e compartilhar um conteúdo. Ele diz que curtir um conteúdo significa a aprovação desse conteúdo. Já compartilhar significa que você não apenas aprova, mas que você quer disseminar voluntariamente esse conteúdo. Você quer que mais pessoas tenham contato com esse conteúdo. Então, se esse conteúdo foi falso, você acaba se inserindo aí na causalidade desse dano que vai ser gerado por conta desse tipo de mensagem. A dúvida que fica é se essa decisão vai fazer jurisprudência e se o Congresso Nacional, que está debatendo projetos de lei envolvendo criação e compartilhamento de notícias falsas, também vai seguir nessa orientação. Vale lembrar que em Brasília, no Congresso Nacional, nós temos projetos de lei que procuram, ora, criminalizar quem cria e compartilha notícias falsas, ou simplesmente responsabilizar em natureza civil, numa ação de danos materiais e morais causados pela criação e pelo compartilhamento desse tipo de conteúdo. E você, pessoal, vocês acham que criar e compartilhar notícia falsa deve gerar a condenação de quem participou desse tipo de ato? Será que existe diferença entre criar e compartilhar um conteúdo que é falso na internet? Bom, se você gostou desse conteúdo,
Por favor, compartilhe com a gente aqui os seus comentários, queremos saber o que você acha sobre esse assunto. E se você quiser receber notificações com relação a esse canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com amigos. Esperamos você na próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.